Menina, você não sabe quem é que tá na casa de Letícia. Quem? Aquele cara lá que foi preso. Ele saiu, mas tá lá. E ele acredita que a Letícia tá toda amiguinha dele. Deixa ele sozinho na casa dela. Ai, é uma loucura, eu não faria isso. Ai, mas qual o problema? Ele já não pagou pelo erro que cometeu? Mas ele foi preso. Mas, tá, então uma pessoa foi presa, tem que morrer. Não pode mais ter convivência na sociedade. Ai, eu não sei não, viu? Sim! Fomos assistir uma peça que fala sobre o cárcere. Fala sobre as pessoas que já foram encarceradas. E essa peça é da companhia Heliópolis, que é uma companhia que a gente já falou diversas vezes aqui no canal. E ela é uma companhia muito maravilhosa. É uma companhia periférica que ela traz vários temas muito polêmicos. E dessa vez não foi diferente. A pessoa que foi encarcerada, ela realmente não tem direito a mais nada. É uma vez só, é um erro fatal. Essa companhia não traz só esses assuntos que são extremamente relevantes, que toca na ferida, que questiona, que nos provoca, como ela faz isso de uma forma muito bonita. Então, ela faz isso de uma forma completamente artística. É uma das companhias que mais tem elementos criativos e artísticos que a gente assiste por aí, né? Porque ela não só trata o teatro como o ofício sagrado que ele é, como ela faz isso da melhor forma possível. Então, todos os figurinos são muito bem pensados, o cenário é incrível, sempre, sempre, sempre inovador. O cenário é sempre inovador. A composição musical é deles, né? A sonora da peça é composta por eles, é tocada ao vivo. Os músicos ficam aparentes o tempo inteiro, ou seja, eles valorizam as pessoas que estão trabalhando com ele, não como sendo, é só um detalhe. Não. Tudo ali faz parte de algo muito maior que é o teatro, mas todos eles são elementos extremamente importantes. E essa peça, ela traz um diferencial muito grande que compõe a peça de uma forma brilhante, que é o espelho d'água. O espelho d'água ele fica no chão e eles utilizam o tempo todo o espelho d'água ali, a água real mesmo acontecendo ali, e é de extrema importância na peça, porque eu fiquei imaginando como que seria se não tivesse, e faria muita diferença se não tivesse esse espelho d'água. Para você que ainda não assistiu essa peça, eu vou exemplificar o espelho d'água como sendo o palco estava inundado. Toda a cena acontecia dentro de uma inundação. E não é tipo uma poça ou um passado de pano molhado. Não, gente. Existia profundidade e existia interação com esse elemento o tempo inteiro. Uma coisa que eu achei muito bonita, na introdução da peça existiu ali uma coreografia onde todos os atores estavam presentes. E a água era um elemento fundamental para a composição daquela cena. Ela fazia desenhos, ela respingava de uma forma no corpo das pessoas que nos trazia aquela sensação de também estar ali, também estar sendo absorvidos por aquela peça. Os atores dessa companhia, eles são extremamente talentosos. Então, eles dançam muito bem, eles têm uma coreografia perfeita, o trabalho de corpo deles é incrível, a interpretação é muito bem feita. Então, tudo que a gente vai ver nessa peça é com muita maestria. Inclusive, enquanto estava rolando a peça, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, porque tem muitos uníssonos, né? Muitas falas são dadas ali junto, né? Várias pessoas ao mesmo tempo falando a mesma fala, e não tem uma coisa tipo que a pessoa se olha e começa. Não, eles estão olhando para o público ali, dando textões, cada bife e junto. E aí eu fiquei pensando durante a peça, caraca, deve ser um ensaio exaustão tão grande, porque para sair perfeito daquele jeito, é ensaio, é ensaio, ensaio, ensaio. Inclusive, nessa introdução que eu mencionei para vocês, a coreografia ela é bastante visceral e tem muitos elementos e as coisas acontecem ali ao mesmo tempo. E um dos atores, ele se destaca do restante, dá 2 estrelinhas e ele para no foco. Gente, ele parou no foco. Não é que ele parou e depois se ajeitou. Não, ele parou depois de 2 estrelinhas no foco. Eu fiquei chocada. É outro nível. E toda essa excelência com relação às coreografias se deve a Érica Moura, que é a provocadora corporal. E essa
peça ela também traz outros assuntos interessantes, que é a questão da religião. Então, eles colocam em evidência o evangelho e a religião de matriz africana. E eles mostram como essas religiões são importantes para dar força para essas pessoas que estão nesse cárcere, estão passando por essa dificuldade, com uma fé importante. E eles mostram como que uma religião é preterida em relação à outra ali dentro. E isso eu achei que foi uma das grandes sacadas, assim, porque sempre, principalmente quando a gente assiste filme que relata como é a vida no cárcere, né, numa penitenciária, a gente fica, poxa vida, parece que eles só se reabilitam quando eles encontram uma religião e geralmente, predominantemente, no que é nos mostrado, a religião é a evangélica. E essa peça, ela traz esse contraponto, ela traz realmente uma moça que ela se converteu, virou evangélica, mas ela traz um relato de um rapaz. Ele é de religião de matriz africana, ele tem seus orixás, ele tem suas adorações, e ele encontra no presídio seus pais, ele encontra outras pessoas que também são da mesma religião, e eles começam a fazer alguns encontros, e para eles isso faz bem, para poder, inclusive, enfrentar aquele fardo pesado. Só que isso não é bem visto. Eles começam a ser perseguidos. E isso até questiona, por que um louvor é aceito e o meu ponto não pode ser cantado? E todas essas histórias da peça, elas são histórias reais. O diferencial muito grande dessa companhia é que todas as peças que você for assistir dela tem muito estudo. Tudo é muito pesquisado, tudo é muito estudado. Todos esses causos contados na peça, todos esses personagens existentes, eles realmente existem na vida real. Então, isso a gente percebe, a gente vê que é muito real tudo que eles vivenciam ali, mas a gente agora estou confirmando para vocês que realmente a história é real. Uma coisa legal dessa peça é que assim, é um assunto que a gente pode parecer que fica muito politicagem, tipo, ai, nossa, vai falar sobre isso, ai, que assunto cansativo, não quero ouvir, ai, eu quero algo leve. E, apesar do assunto ser pesado, a forma como é mostrada pra gente é extremamente artística. Então não tem como você ficar achando, ah, nossa, não tô a fim de ouvir isso. Sabe? Como a gente assiste um jornal ouvindo notícia ruim. Não é nada disso. A peça, ela traz de certa forma, uma leveza. Porque a arte traz esse peso, traz um peso com uma leveza, para você entender como é essa peça. Porque é o peso da história com a leveza da arte. E é uma leveza maravilhosa, porque todos eles, tudo que é feito ali, os instrumentos são tocados ao vivo, então tem violoncelo, tem violino, então todos os instrumentos ali, a orquestra ao vivo pra gente ver, então é tudo muito impactante. Tem uma observação que a gente fez que eu achei brilhante também, que é o fato de que existem muitas cenas em que os atores saem encharcados, gasta 2 segundos, volta já com uma roupa sequinha. E aí eu até tava comentando com a Neném, que eu falei assim, nossa, eu acho que alguém pensou nos atores nesse momento, porque deve ser muito desconfortável você ficar o tempo inteiro molhado, e fora que artisticamente também conversa melhor com a cena. Porque quando o personagem era molhado, existia um peso e existia um propósito. Mas não faria sentido ele ficar o tempo inteiro molhado, até mesmo porque um ator acabou fazendo mais do que um personagem, ou às vezes era um narrador, ou às vezes era uma cena que aparecia ali que não fazia sentido ele continuar molhado. Ela foi tão bem pensada que até as trocas de roupas foram pensadas, não foi aleatória. Tem um propósito, tem um motivo. Porque a gente fica passando frio com eles, né? Gente, eu acho que se tiver calor, ali a gente vai sentir muito frio, porque eles estão o tempo todo dentro d'água. O tempo todo. Então a gente fica, meu Deus, como eles estão aguentando ficar sem. E molha, tem hora que tá muito molhado, todos eles estão muito molhados, e a gente fica, ainda bem que tem um pouquinho de quentinho aí. Em algum momento eles vão se secar. A peça, ela faz parte do projeto Cárcere das Ruas, que é um projeto que tem o objetivo de fazer com que as pessoas encarceradas sejam inseridas de forma correta na sociedade, né? Que parem das pessoas agirem como se elas nunca mais tivessem uma segunda chance. Então elas precisam ter essa segunda chance, e é para isso que tem essa peça e para isso que tem esse projeto. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, tudo @albergue72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro, tchau!